Que tal entender o que foi mal entendido? Uma menininha vê a fumaça que sai da chaminé de uma fábrica formando algo parecido com nuvens. Ela pensa: olha, uma fábrica de nuvens. Esse pequeno mal-entendido pode até ser engraçado, mas um grande mal-entendido pode afetar seriamente nossa vida. Por exemplo, se enganar ao ler a bula de um remédio pode resultar em graves consequências. Entender de forma errada assuntos espirituais pode ser ainda mais perigoso. Por exemplo, algumas pessoas entenderam errado os ensinos de Jesus. Infelizmente, em vez de tentarem aprender mais e esclarecerem suas dúvidas, elas preferiram rejeitar o que Jesus ensinou. Você tem o costume de ler a Bíblia para buscar orientação? Fazer isso é muito bom. Mas será que você corre o risco de entender de forma errada alguma passagem da Bíblia? Isso acontece com muitas pessoas. Veja 3 exemplos de mal-entendidos que costumam acontecer. Algumas pessoas entendem de forma errada a ordem bíblica de temermos a Deus. Elas pensam que Deus exige que a gente tenha medo ou pavor dele. Mas Deus não quer que as pessoas que o adoram se sintam assim. Na verdade, ele diz: não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Isaías 41:10. Temer a Deus significa basicamente que devemos ter muita admiração e profundo respeito por ele. Outros interpretam mal as seguintes palavras da Bíblia: para tudo há um tempo determinado, tempo para nascer e tempo para morrer. Eles acham que Deus já decidiu a hora em que todos nós vamos morrer. Eclesiastes 3:1 e 2. Mas esse texto só está falando do ciclo da vida, ou seja, que todos nós envelhecemos e morremos. A palavra de Deus também ensina que as nossas decisões podem afetar a duração da nossa vida. Por exemplo, a Bíblia diz: o temor de Jeová prolonga a vida. Provérbios 10:27. O que isso quer dizer? Se respeitarmos a palavra de Deus, nós vamos evitar fazer coisas que prejudiquem nossa saúde, como beber demais e não obedecer o que a Bíblia diz sobre o sexo. Algumas pessoas interpretam de forma literal quando a Bíblia diz que os céus e a terra estão reservados para o fogo, achando que eles vão ser completamente destruídos. 2 Pedro 3:7. Mas, na verdade, Deus promete que nunca vai deixar a terra ser destruída. A Bíblia diz que Deus estabeleceu a terra em seus alicerces. Ela nunca, jamais será tirada do seu lugar. Salmo 104:5. Na verdade, o que vai ser destruído são as coisas erradas deste mundo corrupto. E elas vão ser destruídas para sempre, como que por fogo. Não é o planeta em si que vai ser destruído. Agora, quando a palavra céus é usada em sentido literal, ela pode se referir a 3 coisas: o céu, onde ficam as nuvens, o universo, onde ficam as estrelas, ou o lugar onde Deus mora. Mas nada disso será destruído. Por que alguns entendem a Bíblia de forma errada? Como os exemplos anteriores mostraram, muitas pessoas entendem de forma errada algumas passagens da Bíblia. Mas por que Deus permite que isso aconteça? Alguns talvez pensem: se Deus é tão sábio e tem tanto conhecimento, ele poderia ter nos dado um livro mais fácil, para todo mundo entender sem muito esforço. Por que ele não fez isso? Veja algumas razões que levam as pessoas a entender a Bíblia de forma errada. 1. A Bíblia foi escrita para ser entendida por pessoas humildes e que querem realmente aprender. Orando a Deus, Jesus disse: eu te louvo publicamente, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste cuidadosamente essas coisas dos sábios e dos intelectuais, e as revelaste aos pequeninos. Lucas 10:21. A Bíblia foi escrita de uma forma que apenas quem tem a mente aberta consegue entender a sua mensagem. Pessoas orgulhosas, como geralmente os sábios e intelectuais são, podem acabar entendendo errado a Bíblia. Mas os que são como os pequeninos, ou seja, os que são humildes e querem aprender, entendem da maneira certa o que a Bíblia diz. Deus foi muito sábio na forma como fez a Bíblia. 2. A Bíblia foi escrita para pessoas que buscam a ajuda de Deus para entendê-la. Jesus disse que as pessoas precisariam de ajuda para entender realmente o que ele ensinou. Como essa ajuda seria dada?
Jesus explicou: O ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas a vocês. João 14, 26. Então, Deus dá o seu Espírito Santo, que é sua força poderosa, para ajudar as pessoas a entender a Bíblia. Ele também usa seu Espírito Santo para orientar pessoas que conhecem bem a Bíblia a ir e ensinar os que desejam aprender. Mas Deus não dá seu Espírito para quem não busca a ajuda dele. Para essas pessoas, a mensagem da Bíblia pode parecer um mistério. 3. Algumas partes da Bíblia só podem ser entendidas pelos humanos na hora que Deus escolher. Por exemplo, o profeta Daniel foi orientado a escrever uma mensagem que só ia se cumprir no futuro. Um anjo disse a ele: Daniel, mantenha em segredo as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Durante vários séculos, muitas pessoas leram o livro de Daniel, mas não conseguiram entender. Na verdade, nem o próprio Daniel conseguiu entender o que ele tinha escrito. Humildemente, ele admitiu: Eu ouvi, mas não consegui entender. Com o tempo, as pessoas começaram a entender as profecias de Daniel. Mas isso só aconteceu no período da história que Deus escolheu. O anjo explicou: Vá, Daniel, porque as palavras devem ser mantidas em segredo e seladas até o tempo do fim. Quem pode entender as mensagens de Deus? Nenhum dos maus entenderá, mas os que têm discernimento entenderão. Daniel 12, 4 e 8 a 10. Então, Deus só revela o significado de algumas passagens da Bíblia quando chega a hora que ele escolheu para fazer isso. As testemunhas de Jeová já entenderam errado algumas passagens da Bíblia, porque a hora certa ainda não tinha chegado. Mas quando chegou a hora de Deus revelar o significado, as testemunhas de Jeová corrigiram seu entendimento sem demora. Elas acreditam que, fazendo isso, estão imitando os apóstolos de Jesus, que foram humildes e ajustaram seu modo de pensar quando Jesus os corrigiu. A menininha do início do artigo achou que tinha visto uma fábrica de nuvens. Mas isso não passou de um pequeno mal-entendido. Agora, entender o que a Bíblia ensina tem uma importância muito maior para nós. Não podemos achar que vamos conseguir entendê-la sozinhos. Então, busque ajuda para entender o que você está lendo. As pessoas que podem ajudá-lo são aquelas que são humildes ao estudar a Bíblia, buscam a ajuda do Espírito Santo de Deus e têm certeza de que é agora que Deus quer que todos entendam claramente as verdades da Bíblia. Converse com as testemunhas de Jeová ou acesse o site jw.org para ler artigos da Bíblia feitos depois de muita pesquisa. A Bíblia promete: se você clamar pelo entendimento, achará o conhecimento de Deus. Provérbios 2, 3 a 5. Fim do artigo.